Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 27 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos naquela fuga, não é, de Teresa e Rodrigo em direção ao martírio na África, né? E o tio deles os acha nessa fuga e leva-os de volta para casa, né? É fácil imaginar a alegria de Dona Beatriz e como os pequenos receberam alternadamente ralhos e carinhos. Rodrigo, submetido a aturado interrogatório, mostrou-se verdadeiro descendente de Adão. Descarregou toda a culpa na irmã. Quando os dois se viram sós, voltaram ao assunto, e Teresa, sem dúvida, esquecendo a tremenda fraqueza que o irmão manifestara, decidiu que, se não tinham podido ser mártires, haviam de ser eremitas. Onde aprendera essa criança de 7 anos o segredo de todos os grandes místicos, que a solidão e o desprendimento são o sine qua non da contemplação. O certo é que o aprendeu com íntima visão profética e começou a procurar sítios próximos de casa, onde pudesse rezar sozinha, especialmente recitar o rosário. Estando resolvida a levantar várias ermidas em diversas partes do pomar que ficava por detrás da casa, encarregou Rodrigo da tarefa de ir empilhando pedras soltas para fazer as paredes. Mas, ai, elas caíam logo e o projeto teve de ser abandonado. Teresa, apesar de tudo, continuou a brincar aos conventos, fazendo hábitos com os vestidos velhos da mãe e organizando os irmãos e outras crianças, primos e vizinhos, em comunidade de frades e freiras. Nem tudo era brincadeira. Desde os mais tenros anos, ela pareceu dotada de amor cristão e compaixão pelos pobres. Em Ávila havia pouco dinheiro, mas quando alguém lhe dava uns quantos reales, depressa os distribuía em esmolas. Com tudo isso, não deixava de compartilhar daquele orgulho de família e orgulho de raça, que, levados ao extremo, se tornavam defeitos do altivo caráter castelhano. Uma criança que por toda a cidade podia ver memórias dos seus antepassados, os túmulos lavrados dos Cepedas na catedral e nas românticas janelas de São Pedro, os brasões de Ximén Blasco e Esteban Domingo, facilmente se havia de comprazer, mesmo nos seus últimos anos, nos laços de família, nas grandes dádivas e até uma ocasião de limpia sangre. Aqui tem uma... Não, aqui a nota é só uma nota de bibliografia. Quando estava particularmente desejosa de se isolar e achar consolação, passava pela linda porta normanda e pela torre siniera de São Domingos, do lado de trás da casa, e ainda pela belíssima porta gótica de Santa Escolástica, donde a Virgem e o menino serenamente olhavam compassivos para todos os que por ali passavam, e depois descia em costa até o oratório de São Lázaro, perto da porta de Adarra, onde funcionava uma albergaria
para viandantes pobres. E aí ficava longo tempo ajoelhada aos pés de Nossa Senhora da Caridade, cuja imagem era singularmente viva e compassiva. Aqui tem uma nota que diz assim: depois de destruído o oratório de São Lázaro, esta imagem foi colocada numa capela da catedral, de onde atualmente ainda é levada em solene procissão todos os dias 15 de outubro, para a igreja das Carmelitas, e aí posta em face de uma imagem de Teresa. Voltando ao texto, bastante dificuldades devia haver numa família como a de Dom Alonso. Doenças da mãe e dos filhos, atritos de temperamento e uma ou outra vez dificuldades financeiras. Em 1524, por exemplo, teve ele de pedir emprestados 34.000 maravédias e morreu sem os ter pago integralmente. Por maiores que fossem, porém, as contrariedades, Teresa confiava-as a Nossa Senhora, do mesmo modo que lhe dava graças quando a alegria chegava. E, em qualquer caso, regressava à casa serena e satisfeita. Tinha grande amor a São José. A ele dirigia as mais urgentes súplicas, e ele nunca lhe faltava. Outro dos seus preferidos era São João Evangelista, talvez por ter ouvido que ele fora o preferido de Cristo, pois era ao seu Senhor e Salvador que Teresa oferecia o que havia de mais ardente e de melhor no seu pequeno coração afetuoso. Pelo seu espírito iam sempre passando as mais impressionantes cenas da vida dele. Já era capaz de ler, fosse o que fosse. Não se contentava com as vidas dos santos da biblioteca do pai, mas passava aos romanescos livros de histórias que tão populares se tinham tornado depois que, poucas décadas antes, se tinha inventado a imprensa. Como é que Dom Alonso não destruiu ou vendeu esses livros? Porque a verdade é que, como muitas pessoas sensatas e a maior parte dos pregadores os reprovava por entender que faziam os leitores superficiais, petulantes, mundanos e nada dispostos a pensar nos mais importantes negócios do espírito. Por aqui se vê que ele não tinha muitas afinidades com o tipo romântico do nobre castelhano, cuja triste nobreza Cervantes iria satirizar alguns anos depois. Certo que Dom Alonso tinha expostas no átrio de sua casa, abre aspas, velhas lanças, alabardas, morriões e outras armas e armaduras, fecha aspas. Mas aí acaba a semelhança com Dom Quixote. Dele não se poderia dizer que, abre aspas, a alimentação diária consistia em pouco mais de vaca que de carneiro, salpicão todas as noites, assados e ovos aos sábados, lentilhas às sextas-feiras, e de vez em quando, aos domingos, uma ave magricela, fecha aspas. Essas são citações do Don Quixote, né? Nem parece que usasse, abre aspas, saia de pinepulse, entre aspas essa expressão, calção de veludo, com pantufas do mesmo para os dias santos, fecha aspas. E pode-se afirmar, sobre esse testemunho da própria Teresa, que longe de partilhar o gosto do bom do cavaleiro de Mancha, pelo que hoje chamaríamos romances, não gostava deles e provavelmente proibia à filha que os lesse. Efetivamente, ela não queria que o pai soubesse que os lia. Nesta matéria, Dona Beatriz não era da opinião do marido. Era uma grande leitora de romances e não via razão para que os filhos não se distraíssem com as façanhas de Dom Belianis, da Grécia, e os incomparáveis encantos da princesa Oriana da Bretanha. Há aquela mulher um tanto débil que teve o privilégio de,
nos 19 anos da sua vida conjugal, dar à luz 9 filhos, estes livros apareciam mais como bálsamo do que como tentação. Mais tarde, Teresa compreendeu a opinião do pai, mas naquela altura, como era natural, estava gostosamente de acordo com a mãe. Segundo seu próprio relato, escrito quando já tinha sofrido uma completa mudança de opinião sobre o assunto, parece que as duas praticavam um pequeno embuste feminino contra o chefe de família. Aqui palavras de Santa Teresa. Era ela, a mãe, afeiçoada a livros de cavalaria, escreveu Teresa, e não usava tão mal desse passatempo como o fiz eu, pois não se descuidava dos deveres, mas deixava-nos liberdade para os ler. Porventura o fazia para não pensar nos grandes padecimentos que tinha e ocupar os filhos para que não andassem perdidos em outras coisas. Contrariava tanto isto a meu pai que era preciso usar de ardis para que o não visse. Fecha aspas para Santa Teresa. Talvez Teresa exagerasse o mau efeito desses livros, quando, anos depois, como monja, à procura da perfeição, censurava sua mãe. Abre aspas. Comecei a tomar o costume de ler esses livros, e aquela pequena culpa que nela havia foi esfriando meus desejos e fazendo-me faltar em tudo o mais. Não me parecia mal fazer assim, apesar de gastar muitas horas do dia e da noite em tão vão exercício e às escondidas de meu pai. Em tal extremo ficava embebida que, se não achava livro novo, não tinha contentamento. Fecha aspas. Provavelmente, Rodrigo tomava parte com ela no passatempo e no embuste. Entre os dois, compuseram um livro de cavalaria, que Teresa provavelmente destruiu, pois o manuscrito não foi encontrado. Essa teria sido seguramente a mais divertida, se não a mais edificante de todas as suas obras. Veja que eles escreveram um livro, né? Teresa e Rodrigo. Teresa estava tão impressionada com o mal que tudo isso lhe tinha feito, que escreveu mais tarde alguma coisa que, dadas as circunstâncias, parece uma censura um tanto severa à sua mãe. Abre aspas. Considero algumas vezes que mal fazem os pais quando não procuram que vejam sempre seus filhos exemplos de virtude, por todas as maneiras. Pois, com ser minha mãe tão virtuosa como disse, pouco tomei do bem ao chegar ao uso da razão, e mesmo quase nada. E o mal prejudicou-me muito. Fecha aspas. Que livros foram esses que despertaram as primeiras lutas ferozes na alma dessa mocinha? Não revelou ela os nomes deles. Eram certamente histórias extravagantes, do gênero do Amadís de Gaula, arquétipo de centenas de obras semelhantes. Originados, talvez, no ciclo arturiano, na França ou na Inglaterra, e tendo passado pelas mãos nada reverentes de trovadores provençais, esse romance entrou em Portugal e, por fim, em Castela, onde foi a primeira vez impresso em 1519. Tinha Teresa 4 anos. A sua popularidade levou a uma legião de imitações. Uma, Orlando Furioso. Outra, Amadís da Grécia, onde Shakespeare foi buscar a personagem de Florizel para A Winter's Tale. Era de supor que, na imaginativa Teresa, que então tinha 9 ou 10 anos, essas leituras houvessem de produzir algum efeito. Abre aspas para Santa Teresa. Comecei a trazer galas, a desejar agradar e parecer bonita,
a cuidar muito das mãos, dos cabelos, dos perfumes e de todas as vaidades desse gênero, que eram não poucas, por ser eu muito industriosa. Má intenção não tinha, pois não quisera que ofendesse alguém a Deus por minha causa. Durou-me muitos anos essa grande preocupação de demasiado alinho, juntamente com outras coisas que não me pareciam pecado. Agora vejo quão mal devia eu ser, né? Isso Santa Teresa falando de si mesma, né? Fecha aspas aqui para a citação dela. Essa vaidade compreensível numa mocinha que começava a perceber que era bonita e naturalmente ansiosa por ser tão encantadora como Oriana na Quinta dos Fossos, era então estimulada pela camaradagem com alguns primos um tanto frívolos e mundanos que andavam pela idade dela ou pouco mais. Eram os filhos do irmão de seu pai, Dom Francisco Álvares de Cepeda. Tinham, aliás, um duplo parentesco, pois a mãe deles era Dona Maria de Arrumada, sobrinha de Dona Beatriz. A casa deles, que dava para a Praça de São Domingos, estava ligada de Dom Alonso por uma pequena viela, por onde a criançada corria para trás e para adiante. Entre os sobrinhos havia Pedro, Francisco, Diego, Vicente, Inês, Ana, Jeronima e Guiomar. E eram essas as únicas crianças que Dom Alonso, verdadeiro castelhano quanto à estrita vigilância dos filhos, consentiria em sua casa. Escreveu Teresa, abre aspas. Andávamos sempre juntos, tinham-me grande amor, sobre todas as coisas que lhes davam prazer, conversávamos, e ouvia eu as aventuras de suas afeições e leviandades, nada boas. E o pior é que ia acostumando a alma ao que foi causa de todo o seu mal. Se me coubesse aconselhar, diria aos pais que, nessa idade dos filhos, tenham um grande desvelo em escolher as pessoas que hão de tratar com elas. Há então grande perigo, porquanto o nosso natural propende antes para o pior do que para o melhor. Assim aconteceu a mim. Fecha aspas. Em vez de imitar a sua meia-irmã Maria, jovem de grande modéstia, bom senso e bondade, Teresa, se tomarmos à letra as suas próprias palavras, tomou, abre aspas, todo o dano de uma parenta que muito frequentava a nossa casa. Era de modos tão levianos que minha mãe fez tudo para desviar da nossa convivência, parecendo adivinhar o mal que por ela me havia de vir. Mas era tanta a ocasião que havia para entrar que não o pôde conseguir. Afeiçoei-me ao seu trato. Com ela continuamente conversava e me entretinha, porque me ajudava em todos os passatempos de meu agrado e ainda me metia neles, tomando-me também por confidente de suas conversações e vaidades. Fecha aspas. Em rigor, que conversas eram essas e que vaidades que mais tarde lhe pareceram tão maliciosas? O vago da referência torna possível a maior latitude na interpretação. Parece, no entanto, evidente que, escrevendo num tempo em que mesmo a menor falta venial lhe parecia um enorme pecado, pois que no fim das contas ofendia a Deus, ela exagerava o que era, provavelmente apenas a natural curiosidade de uma menina de educação caseira, pelo convívio com uma prima mais velha e mais complicada, que se comprazia em ostentar o seu maior conhecimento do mundo e até em perturbá-la um pouco. Muitas dessas perigosas conversas eram de certo do gênero, abre aspas, ele disse-me e eu disse-lhe, fecha aspas. Aqui tem uma nota dizendo assim, não se sabe o nome dessa prima romântica. Parece não haver sólidos fundamentos
para a conjectura de Padre Gabriel e de outros de que era Guiomar. Esse a nota do autor aqui, né? Por essa época, Dona Beatriz não estava muito bem. Depois do nascimento de Jerônimo, em 1522, não tornou a ter filhos, até que em 1527 nasceu Agostinho. No ano seguinte, 1528, deu ela ao mundo Joana, a segunda de suas filhas. Teresa tinha então cerca de 13 anos. Aqui tem uma outra nota dizendo assim: é manifesto que Teresa se engana quando diz na sua vida, né, na sua biografia, autobiografia, que ainda não tinha bem 12 anos quando morreu a mãe. Ignora-se a data exata da morte de Beatriz, mas o seu testamento foi redigido em 24 de novembro de 1528. Teresa tinha nascido em março de 1515. Voltando ao texto. A mãe tinha 33 anos, mas como se vestia como senhora de idade, parecia muito mais velha. Foi talvez o estado de saúde da mulher e a esperança de que uma mudança de ares lhe fizesse bem, que fez com que Dom Alonso levasse a família, dentro do ano de 1528, para a casa que tinha em Goterrendura, aldeia de 93 fogos, a cerca de 3 léguas e meia ao norte de Ávila, na região montanhosa. Dom Alonso tinha aí adquirido, anos atrás, algumas casas, um quintal e um pombal, 2.000 cabeças de gado, algumas vinhas e diversos prados e campos, o que tudo era parte do dote que recebera com a segunda esposa. Aquela gente ainda se lembrava do vestido e das joias que o sisudo fidalgo tinha oferecido à noiva no dia do casamento. Havia 19 anos. Gostavam muito ali de Dona Beatriz, porque ela era a sua castelã, a mulher mais rica e mais nobre da terra, para quem os pobres nunca apelavam em vão e a quem os camponeses recorriam nas suas questões e tribulações. Goterrendura era provavelmente para ela como o verdadeiro lar, e aí costumava sentir-se de melhor saúde. Desta vez a coisa era mais séria. Em vez de melhorar o estado de saúde da mãe de Teresa, foi piorando. Quando veio o outono, já pouca esperança havia de ela continuar a viver. Em 24 de novembro, mandou chamar o notário e fez o testamento. Por fim, foi poucos dias depois, ou no ano seguinte. Recebeu os últimos sacramentos e morreu com a mesma serenidade cristã e a mesma resignação com que tinha vivido. A reverência que Teresa faz a este acontecimento é breve, quase superficial. Abre aspas, lembro-me de que, quando a minha mãe morreu, tinha eu ainda 12 anos, ou um pouco menos. Fecha aspas. Ora, tinha quase 14 anos. Acrescenta ela que sofreu e chorou muito quando começou a perceber o que tinha perdido. Não diz onde estava, se em Goterrendura, se em Ávila, o que o padre Silvério julga mais provável. O testamento de Dona Beatriz é característico daquele período. Encomendava a alma a Deus, que a criara, e, com o seu precioso sangue, a remira, e o corpo à terra de que fora formado. E pedia que, se a Deus provesse levá-la da vida presente, sepultassem o seu corpo na igreja de São João de Ávila, ou onde seu marido e senhor Dom Alonso Sanches de Cepeda melhor entendesse. Que fossem rezadas 400 missas por sua alma, 100 na igreja de São João, 100 na de Santo Tomás de Ávila, 100 no mosteiro franciscano da mesma cidade e as restantes 100 no mosteiro carmelita de Santa Maria. Terminava repartindo a sua fortuna pelos filhos e nomeando o marido e Francisco Pajares
padrinhos de Teresa, executores testamentários. Que beleza, né? O testamento, né? Dessa época. Que beleza, não é? Se, como alguns supõem, a data de sua morte seguiu logo à assinatura do testamento, devia estar descendo o inverno sobre as frias montanhas e campinas de Castela, quando Dom Alonso e sua família deixaram a casa de Goterrendura para acompanharem o corpo de Dona Beatriz à sua última morada. Mir imagina, um tanto gratuitamente, que era madrugada, ou ainda mais cedo. Seja como for, Teresa, depois do funeral, deu-se conta, como se recebesse uma estocada, do que na sua vida tinha desaparecido para sempre. Chorou inconsolavelmente, até que por fim, incapaz de sofrer tamanha dor sozinha, fugiu daquela casa, cheia, desde então, de uma tão grande ausência, para o hospício de São Lázaro, próximo da porta de Adarra. Aí, na penumbra que lhe era familiar, iluminada pela vacilante luz de velas de promessa, estava a querida imagem de Nossa Senhora da Caridade, serena e piedosa, estendendo mãos consoladoras a todos os aflitos deste mundo. Sufocada pelos soluços, a mocinha caiu de joelhos e exclamou, entre aspas, agora sede vós a minha mãe. E aqui a gente termina o capítulo, né? Que dá ênfase, inclusive no título, né? Ao evento dos livros proibidos, né? Que ela teria lido, né? No seu início de adolescência, né? Então, sobre isso, né? Muito já se falou, né? Na nossa religião sobre os livros, né? O que se deve ler, né? O que se deve apresentar aos nossos filhos, principalmente nessa idade, né? Ou o que não se deve apresentar. Então nós temos aqui um exemplo do início da imprensa, né? da prensa, do Gutenberg trabalhando sem parar, né? A gente costuma reclamar muito da internet, né? Hoje, da invasão da internet em nossas vidas, das mídias sociais, né? Mas nada se compara à mudança que ocorreu no mundo com a imprensa, né? Com a impressão de livros, né? Com o barateamento dessa impressão de livros, né? Nada se compara, né? Não houvesse essa invenção, ou se ela atrasasse muito, Lutero não teria tido tanto sucesso, tá certo? Lutero, de alguma forma, se beneficiou tão grandemente por essa máquina de imprimir livros, né, que ele, certa vez, tem uma informação muito interessante que, certo momento da revolta de Lutero e do seu, digamos assim, do seu conluio, né, com os príncipes alemães que estavam ávidos para saquear as igrejas, né, para tirar as riquezas da igreja, que todas as casas editoriais da Alemanha estavam trabalhando na impressão de alguma coisa de Lutero. Tá certo? Lutero não teria sido nem um décimo do que ele foi se não houvesse essa tecnologia nascente, né? Tá certo? Essa máquina, né, inventada para imprimir livros foi terrível
né? Terrível. Os nossos inimigos hoje dizem que ela libertou o mundo, né? Libertou o mundo. Tem gente que fala, inclusive, essas idiotices aqui. Tem um comentarista político que gosta de falar isso em rede nacional, né? Ele diz assim: não, com a máquina de imprimir livros, finalmente o povo se libertou da igreja porque eles tiveram acesso à Bíblia, porque a Bíblia era só propriedade da igreja, ninguém podia ler a Bíblia. Então o povo começou a ler a Bíblia e se libertou daquela camisa de força da igreja, né? Só que a Bíblia que eles começaram a ler foi a Bíblia de Lutero, né? Certo? E assim foi também com os livros, com esses romances, né? Com essas histórias que começaram a ser impressas, né? Porque antes, no medievo, essas histórias eram contadas em praça pública, né? Tá certo? Essas histórias eram divulgadas pelos trovadores, né? Pelos poetas ambulantes, né? Pelos contadores de história. E tinha realmente muito pouca, divulgação, né? Então, esses livros que Santa Teresa teve acesso, provavelmente foi esses romances de cavalaria, que ela julga tão prejudicial a ela, né? E aos outros, né? Em relação a essa temática, né, que hoje é muito, tem muita preocupação dos católicos hoje, principalmente no meio tradicional, com esse tipo de coisa, e a discussão é fervorosa, né? No século XIX teve um livro que teve uma repercussão muito grande, do Monsenhor, meu Deus do céu, esse livro chama O Verme Roedor. Eu esqueci o nome do autor, famosíssimo autor. Mas alguém vai lembrar aí, Ana Paula, Maria Cristina vai lembrar o livro. Esse é o autor do livro. Esse Monsenhor Gomes. Esse livro teve um impacto muito grande no século XIX, porque ele defende a ideia. Esse livro está em edição, vocês podem comprar ele aí numa outra editora católica. Se eu colocar aí O Verme Roedor, vocês vão ver. Esse livro teve um impacto muito grande, porque o Monsenhor Gomes, ele era contra inclusive a literatura clássica para o ensino da juventude católica, né? E ele empreendeu, editora Santa Cruz, a Maria Cristina está falando, e ele empreendeu uma grande obra de pegar em toda a literatura clássica que fazia sucesso na época dele e expurgar as partes que ele considerava que não eram edificantes para a leitura de jovens, crianças e jovens da época. Literatura clássica, eu digo da Grécia, das fábulas, enfim, da Grécia, de Roma, né? Ele empreendeu isso, ele fez uma coleção de clássicos que tinham essas partes expurgadas, né? E hoje digamos assim, esse assunto ele estimula muitas paixões entre nós, né? Alguns considerando que isso é uma besteira, que os meninos devidamente orientados podem ser expostos a esse tipo de literatura. Outros acham que deve proibir tudo, que deve só deixar os livros de edificantes, de vida de santos, etc, etc, né? Pois a Maria Cristina está falando assim: por que as pessoas não acreditam no que dizem os santos? Santa Teresa, Santo Inácio, Santa Teresinha, sim. Então, e milhares de outros, sim.
Mesmo na antiguidade, né, eles já tinham essa preocupação, né, os santos da antiguidade mesmo, quando viviam com essas obras, né? Então hoje é uma discussão sem fim, né, do povo, das pessoas que têm mais essa visão tradicional e do outro grupo que tem uma visão do tal formação do imaginário, né? Enfim, do pessoal que fica preso a essa expressão de formação do imaginário das crianças, e que defendem que as crianças devem ser expostas aos clássicos mesmo, porque não sei o que, etc, etc, etc. Tá? Então, aqui nós vemos uma santa renascentista que primeiro foi impactada por isso. Não é? Ali, naquele momento, as editoras estavam começando a existir. Né? E os livros que foram impressos e que fizeram sucesso, né? Porque depois, aqui nós estamos falando do século XVI, né? Porque depois evoluiu muito isso, né? Tem, por exemplo, no século XVII, tem romances pornográficos já sendo impressos, tá certo? Pornográficos mesmo, já sendo impressos, etc, etc. A decadência dessa literatura foi grande, embora os clássicos sempre foram impressos, né? Certo? Então, a máquina de Gutenberg, ela substituiu os monges copistas, né? Para a humanidade, né? Até então, os monges copistas tinham preservado tudo que a humanidade tinha produzido de clássico, né? Mesmo as obras clássicas que eram, digamos assim, criticadas pelos santos, os monges copistas copiavam e guardavam, né? Por isso que nós temos acesso a elas, né? E então a máquina de Gutenberg fez uma revolução que nós aqui é muito maior do que a revolução da internet, mas é muito maior, né? O mundo realmente mudou nessa época, e essa máquina de Gutenberg muitas vezes ela é pouco valorizada nesse momento renascentista, tá? Mas ela foi um instrumento terrível para essas mudanças todas, né? Quando os católicos falam isso, eles falam, tá vendo? Esse pessoal é contra o progresso, é contra não sei o quê, e né? A igreja sempre escondeu, né, do povo a Bíblia, nunca quis que o pessoal lesse a Bíblia, porque se lesse a Bíblia ia descobrir as verdades que a igreja, essas bobagens, né? Mas então nós vemos uma santa renascentista sendo impactada por esse furacão, né? Da difusão de livros independentes do seu valor, né? Não é à toa, não foi à toa, né, que logo, ainda no século XVI, ainda nesse século, né, a igreja instituiu o índice de livros proibidos, né? Com um detalhe, esse índice de livros proibidos, ele só continha livros de doutrina, ou livros que pudessem atingir a doutrina da igreja. O Index nunca incluiu neles romances, livros de literatura em geral, né, que causaram grande estrago, certo? Então a igreja estava preocupada em defender a seu próprio terreno do ponto de vista doutrinário, de heresia, etc, etc. Mas não estava atenta, ou sei lá por quê, não incluiu nesse índex esses livros que fizeram, digamos assim, tão mal. Esse tão mal aí é relativo, por exemplo, a Santa Teresa, né? Talvez, se ela tivesse incluído esses livros, hoje a gente teria, digamos assim, um catálogo, pelo menos para contemplar, né? Que hoje não existe mais um índex,
contemplar esses livros, digamos assim, perniciosos, né? Pois é, Maria Cristina, é engraçado isso, né? Ela está perguntando aqui, por que não continha esses livros? Porque pensavam que nem deveriam ser lidos, então nem precisava ser. Não, não, não. É porque, enfim, é porque a igreja também, né, nessa época, já não estava tão atenta às coisas, né? Não, porque talvez a igreja não considerasse que esses livros fizessem um mal doutrinário, um mal tão grande assim quanto os livros do Galileu, os livros do Erasmo de Roterdã, enfim. Veja, a igreja está se preocupando aí com esses ataques maiores. Esse insidioso ataque diário, íntimo da literatura, ela não percebeu, ou enfim, se percebeu, não quis incluir. Os papas passaram por cima, e esses livros tiveram grande divulgação, porque eles não eram tocados pela igreja, tá certo? Todos os outros livros, para serem publicados, eles precisavam do imprimatur da igreja, pelo menos nos países católicos, né? Precisava da autorização da igreja. Os outros não. Os outros eram de circulação livre, né? Esses dos trovadores, esses escritos mais de cavalaria, a igreja nunca se preocupou em proibi-los, infelizmente, né? Infelizmente. E por aí se foi erodindo, né, as possibilidades, e depois, enfim, isso não é. Isso construiu a modernidade, gente. Tá? Porque foi mudando o comportamento, os valores dos católicos renascentistas. Né? Esse espírito é o espírito renascentista. É o espírito renascentista. Nós tínhamos papas renascentistas também, infelizmente, gente. Infelizmente, né? Quem não vê que a pornografia dos romances apareceu na Capela Sistina? Enfim, aquelas figuras lá, daqueles anjinhos, daquelas coisas que tem lá na Capela Sistina, é a arte já decadente. É a arte já decadente. Então isso tudo foi compondo a Renascença, né? E esse pequeno testemunho, né, de Santa Teresa, essa sua autorreprovação do seu comportamento em relação aos livros, nos dá um vislumbre, né, do que estava acontecendo com todas as outras pessoas, né, com todos os outros santos, né, passaram por isso também, daquela época, né. Mas enfim, vou parar de falar, já falei demais. Quero ouvi-los a respeito da leitura, os comentários e as observações, se houver. Professor, longe de mim querer contrapor alguma coisa em Santa Teresa, obviamente, mas assim, eu fico pensando que sua mãe, Dona Beatriz, leu esses livros, né? Sim. E aí ela permitiu que os filhos lessem. E como que... E será porque... Tudo bem, Santa Teresa, no rigor, né, de um santo, nós temos que descontar isso. Nós temos que descontar isso. Exatamente. Santo falando que é pecador, santo falando que ele mesmo é pecador, a gente tem que descontar um pouco. Sim, porque eu fico pensando assim, se... por exemplo, os personagens masculinos dessas histórias de cavalaria, tão heróicos, tão bravos, né? Será que tudo é desprezível? Será que nada... Porque, lógico, a gente já falou em heroísmo aqui quando se referiu à própria Dona Beatriz, né? O comportamento dela era heróico no sentido dela não murmurar, ela era uma pessoa comedida, né? Mas eu fico pensando no quanto se ela não...
nada dessa, porque essa literatura... Se Santa Teresa não estava exagerando, né? Se Santa Teresa... E quanto que houve também, de repente, uma influência nesse espírito, que já era um espírito muito bravo, né? De bravura, né? Nesse sentido. Do heroísmo que se narra naqueles livros, nessas histórias de cavalaria também. Porque ela olhou um lado negativo, inclusive ela fala de perder tempo, né? Fala. E ela no céu hoje deve ficar tristíssima vendo quanto tempo nós perdemos aqui com bobagem, não é? Mas eu fico pensando que será que não houve nenhuma influência na própria formação dela, na forma dela agir depois, né? Com a bravura que ela agiu, né? Isso. Sim. E com aquela figura heróica, né? Que ela leu nas... Sim. Isso. Né? Que lutava, que desbravava. Eu fui pensando nisso. Sim, você está certa. Deixa o que eu acho nesse assunto, né? O que eu acho nesse assunto é o seguinte. Nós tínhamos que ter nisto e em outras tantas coisas uma palavra oficial da igreja. Tá certo? Nós tínhamos que ter um magistério atuante da igreja para nos orientar, para não deixar nós nos degladiarmos entre nós mesmos com um assunto que tinha que ter uma decisão da igreja para nos orientar. Nisso, em economia, em ciência, em tudo mais, em educação, a igreja ela não tem mais esse magistério. Ela desistiu desse magistério, digamos assim. Então a gente fica se degladiando, né? Então imagina que beleza se a gente não tivesse uma encíclica atual, do Papa atual, nos orientando sobre isso. O magistério real da igreja falando, olha, é isso, olha, a coisa se degringolou dessa forma, dessa. Devemos fazer isso. Porque eu entendo você, comparado com a literatura hoje, essa literatura de cavalaria é maravilhosa. É maravilhosa. Eu adoro ler esses romances até hoje. É maravilhoso. Agora, o problema é que nós decaímos tanto enfim, Santa Teresa estava, nessa hora, quando ela condena, ela estava, primeiro, sendo santa, simplesmente. Segundo, avaliando, né, contemplando o mal que essa literatura fez ao atrasá-la no caminho de santidade, ao, às vezes, colocar em perigo a alma dela em alguma situação particular, que se ela não houvesse tido a graça de Nossa Senhora, talvez ela tivesse perdido. Enfim, é muito uma avaliação pessoal do que essa obra fez na cabecinha dela, na cabecinha daquela jovem que iria ser a nossa grande santa, né? Mas veja, veja bem que coisa interessante, a própria capacidade literária de Santa Teresa, não é? Que a gente percebe na hora que a gente lê a obra dela, ela provavelmente teve essa capacidade altamente avançada por causa da leitura que ela teve. Porque ninguém tem capacidade literária, claro, o santo é outra coisa, mas eu digo, a forma dela escrever, a facilidade com que ela escreve, a literatura altíssima que ela tem, há de ter sido de alguma influência o que ela leu. A gente sabe que os grandes escritores, eles refletem o que eles leram. Então, mesmo isso, para um santo isso é pouco, né? E ela fez a sua crítica. Mas eu concordo com você. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui por escrito. Felipe, ouvindo sobre a máquina de impressão e todo o seu trabalho como inimiga da igreja, me faz pensar
Na ideia atual, informação transforma o ser humano e por aí vai. Mas a questão é qual a informação, verdadeira ou falsa. O Felipe tem isso também. E outra ideia que a gente ouve falar muito, eu ouvi muito isso na minha infância, que ler muito é bom. Ah, a pessoa leu muito. Nem sempre, né? Porque dependendo do que você lê, isso é uma porcaria na sua vida. Tá certo? Então, é preciso. É a mesma coisa da informação aqui, né? A informação sem a devida pausa para avaliar essa informação não vale nada, né? Aqui a Maria Cristina fala: acho que a questão é a maturidade. Talvez Dona Beatriz, por ser adulta, tivesse maturidade para ler os livros. As crianças não. Isso faz diferença na época. Exatamente. Eu concordo com a Maria Cristina. Talvez, quer dizer, existem fases na vida da criança até a adolescência que a exposição a certos assuntos é prejudicial. Depois não. Depois pode ler. Porque ela tem uma certa. Veja, os índices. O índice de livros proibidos proibia a leitura dos livros para os católicos comuns. Mas se um católico quisesse ler um livro que estava no índice, ele pedia autorização ao bispo dele. E o bispo podia dar. Tá certo? Então, assim, mesmo os livros proibidos, não eram proibidos assim, para ninguém nunca vai ler. Tá certo? Então, dependendo da maturidade da pessoa, não só ela pode, como deve ler. Por exemplo, quem está defendendo a igreja tem que ler os livros para ver os venenos que tem ali, né? Mas a Cristina levantou a mão. Da Rita, professor, a Santa Teresa, ela fala dessa leitura. E ela, assim, da maneira como ela fala, foi uma leitura que a desvirtuou inicialmente do caminho. E a gente fica com a impressão de que é um rigor, não é rigor, professor, a vida de santidade que ela almejava. Na vida de santidade que ela almejava, simplesmente não havia espaço para essa imaginação romântica. Tanto é que ela começa a ficar vaidosa, ela começa a se vestir, ela era uma mulher, uma moça bonita, foi uma adolescente bonita. Foi. Então, ela fala que essa literatura criou nela, isso é uma impressão que a gente tem, porque ela fala só em literatura inútil, ela não entra em detalhes, mas a gente fica com a impressão de que aquela a ideia de santidade daquele tempo era que você pensa em Deus o tempo inteiro. Todas as suas ações, todas elas, são voltadas para Deus. Todos os seus pensamentos, o tempo inteiro, devem ser voltados para Deus. Isso. A literatura de romance, de cavalaria, ela cria um imaginário, uma imaginação, ela te dá outras perspectivas de mundo que não é essa, nem própria ao casamento, porque lógico que isso num casamento é impróprio, e também não é própria para essa vida de convento, né, que ela queria levar. Então, eu acho que é bem assim, nesse sentido, que ela faz essa crítica à literatura, porque, assim, é o que a gente vai vendo, o tempo inteiro ela se acusa muito, muito, assim, de desvirtuar e tal. Outra coisa muito interessante é que ela, para conseguir meditar, porque ela se atribui uma maldade acima do razoável. Ela fala que ela é má e tal. E é muito interessante que ela tem uma fase de doença muito grave e depois ela, quando se recupera e tenta ter uma vida espiritual de encontro com Deus e uma vida mais profunda, ela não consegue. E aí ela fala que a leitura era fundamental para ela. Qual leitura?
de livros de oração. É. Então ela fala da leitura com muita ênfase, assim. Ela faz uma explicação de como que a meditação para ela só funciona, a vida contemplativa para ela só começa a funcionar através da leitura de livros de oração. E aí ela distribui e tudo mais. É só esse esclarecimento. Nós vamos passar por tudo isso aqui. Nós vamos passar por toda essa temática aqui, essa luta entre... Pois é. Nós vamos. Que pena que eu estou adiantando. Não, aí foi ótimo, mas porque nós vamos ver com detalhes, inclusive essa ponderação do autor a respeito dessas autoacusações que nós vemos em todos os santos, né? Sou pecador, não mereço nada, etc. Pior pecador do mundo, enfim. Mas nós vamos ver, e o autor ponderando, né? Como que discutindo com Santa Teresa, não é assim, Santa, pelo amor de Deus, não é tão assim e tal. Mas você está certa. Ela tinha visão de santo, né? Ela tinha visão de vida espiritual completamente diferente da nossa. O professor, e é interessante que há algum tempo eu vi essa discussão entre nós e eu falei, se o livro é ruim, conforme as pessoas dizem para as crianças, não dê, né? Se você acha que vai deformar alguma coisa na criança, é melhor não dar. Mas eu fiquei lembrando da minha experiência pessoal, que cresci lendo Monteiro Lobato. Também. A minha irmã mais velha ganhou a coleção quando ela tinha 6 anos. Era natural lá em casa que quem aprendesse a ler começasse a ler aquela coleção. Vermelhinha ou verdinha? A vermelhinha. Eu tive ela. Acho que a edição dela é 67. Eu tive ela. E a ilustrada. Ilustrada. E ler aquela coleção inteira te dá uma cultura muito grande, né? Porque o Monteiro Lobato, ele lida com muitos clássicos e... Agora, o pior do Monteiro Lobato não é nada dessa bobajada de racismo nem nada disso, não. Ele era um gnóstico. Ele era um anticristão. E eu acredito que eu tinha essa noção, eu pequena, eu ficava assim, mas Deus não existe, mas ele tem ideias, aquela chave do tamanho, ele tem ideias de revolução, que é uma coisa horrorosa, aquela bonequinha desgraçada, aquela milha, é uma revoltada, né? Uma atrevida. E a Dona Benta é uma avó das mais esquisitas, uma mulher que você não vê aquela mulher com aquela bondade de avó, não, é uma sábia, né? Mas isso passava, assim. Ali tem várias coisas de magia, o sabugo que fala, a boneca que fala, tudo mágico, né? Boneca casa com rinoceronte. Porco, não, casa com porco. Reinações de Narizinho começa debaixo d'água. Marquês de Chapecó. Agora, o Monteiro Lobato, ele era terrível por esse lado. Por ser um gnóstico. Eu acho que ele era mais que isso. Ele era de alguma seita aí e tudo mais. Então, agora, eu falo assim, eu adquiri um vocabulário. Hoje, professor, eu aposentei muita coisa. Até no raciocínio. Mas é uma coisa que ao longo da vida me deu, assim, muito conteúdo para trabalho e tudo mais. Então, só para contrabalancear, que eu já dei essa opinião de que a gente tem que tomar cuidado realmente com as crianças, mas as crianças, se elas recebem boa formação, elas acabam tendo a capacidade de fazer juízo. É isso que eu quero dizer. E a graça atua também, sabe? É isso. Isso mesmo. Eu vou te falar que eu tenho a maior dificuldade de entrar nessa discussão, sabe? Para um dos lados, né? Eu sei da discussão, sei do livro do Monsenhor Gomes, que fez o maior rebuliço no século XIX, faz até hoje entre nós.
mas eu fico aqui em cima do muro. Aqui o Felipe está falando assim, Dona Ivone tem uma aula sensacional sobre isso, sobre certamente o Monteiro Lobato, né? Tem muita coisa interessante sobre o Monteiro Lobato. Tem um jovem, muito jovem, que eu esqueci o nome dele, que ele fez vários vídeos em relação à obra do Monteiro Lobato. A literatura foi a arma preferida dos gnósticos, mas que você está falando, claro. E como o Index não colocava os livros proibidos como livros de romance, etc, etc, os gnósticos na Renascença ficaram livres, né? O Felipe está falando, eu tinha certas suspeitas, mas não sabia dessas coisas que a Cristina menciona. Não, é isso mesmo. Gente, terei de sair. Bom dia a todos, eu estou amando as discussões de hoje, verei depois. Isso, Maria Cristina, já saiu, né? Dona Ivone, Maria Cristina Maia. Me passa a aula depois, Maria Cristina. Pode falar, Cristina. Não, é da Dona Ivone, não sei se o Felipe está se referindo à aula sobre romantismo, que ela Também não faz sei. uma crítica muito grande ao romance de cavalaria. Talvez seja essa. Mas eu acho que ela tem uma específica sobre Monteiro Lobato, não sei também. Mas eu acho que ela tem. Mas vamos falar com a Maria Cristina, ela passa depois para vocês. Eu adorava a ideia do Index Librorum Prohibitorum. Eu acho, assim, sensacional essa ideia. Aquilo ali direcionamento da igreja, é uma coisa extraordinária. Né? Porque o senhor imagina se esse tanto de católico de hoje desorientado tivesse essa noção até de que ele não deveria ter tanta opinião, né? Ele deveria ser mais calmo. Falta o magistério da igreja, é isso que eu falo. E outra coisa, Cristina, o tanto de livro que a gente não ia comprar, o tanto de dinheiro que a gente não ia gastar. Nossa, mano. Imagina aqui, meus livros aqui, eu jogar metade fora, tudo proibido. Coisa boa. Né? Bom demais. Mais alguma observação, gente? Como comentar? Tudo bom? Opa, Márcio, diga lá. Beleza, o pessoal tá aí falando sobre livros, aí eu tava lembrando de uma certa literatura que não é exatamente cavalaria, porque eu pegava livro emprestado na biblioteca pública. E não era fácil encontrar livro de cavalaria, mas tinham certos livros de... a história se repete, né, durante a vida da humanidade. Mas são livros, de certa forma, de uma cavalaria moderna, vamos dizer assim, escritos no século XIX pelo Júlio Verne e pelo Conan Doyle. Né? Um do Júlio Verne que eu gostava demais, uma vez eu comprei até uma edição para a própria Ana Paula, do Miguel Strogoff, que ele era um estafeta, né, um mensageiro, e a cavalo, e tinha também As Façanhas do Brigadeiro Gerard, que eles são exatamente livros de cavalaria, mas assim, de façanhas, de coisas que meninos gostam, né? Eu li isso com 9, 10 anos de idade. E assim, era coisa que a gente conseguia ter maturidade e inteligência suficiente para compreender. Quando não tinha condições, por exemplo, de mais tarde viajar nas férias, e pegava lá um Dostoiévski da minha mãe, mas não conseguia entender aquilo com 14 anos, 13 anos. Eu lia as coisas, ficava entristecido com certas histórias pesadas ali, mas não tinha a compreensão que hoje, por exemplo, eu lendo, eu consigo entender e digerir aquilo melhor. Né? Mas cada idade tem que ter bem conduzida, né, na sua leitura para poder ajudar, inclusive, criar o hábito de leitura. Né? Ninguém chega lá e fala assim, toma aqui a Súmula de São Tomás, sempre que ele só lia historinha de quadrinhos ou mal uma plaquinha de banheiro para saber se ele está entrando no meio certo ou errado. Mas o segundo ponto que eu aliás, eu adorava esses livros. Bom, o segundo ponto que eu ia colocar, ela se viu ali influenciada pela vaidade, né? E a literatura incentivadora de vaidade hoje são essas redes sociais, né? As mocinhas começam a acreditar em cantada de virada de calçada ou curtidas e elogios no Instagram e se acham a diva, né? E começa a piorar, vira fashionista. Você sabe o que é isso, fashionista? Eu não.
Ah, eu suspeitei que não. São essas moçoilas aí que, na verdade, elas têm ótimas condições financeiras ou são financiadas pelos fabricantes de roupa e ficam publicando aí roupas diferentes, modinhas a cada Ah, virada tá. de estação, e encontram um bando de moças bobinhas aí para segui-las nos gastos com maquiagem e roupa, né? Ah, tá. E, bom, isso aí pode ser a versão aí em altíssimo grau dessa perversão e da futilização aí, vamos dizer, um termo, um neologismo aí, desse pessoal todo aí, né? E mais, deixa eu ver só se eu ia colocar mais uma coisa para não ficar longo demais. Eu acho que, bom, basicamente é isso, né? Quanto à literatura, voltando ela rapidamente, bom, os Moçoila, como Santa Teresa, lia livros aí de aventuras de cavalaria. Talvez ali esses romances, eu ouço dizer, mas nunca li, que eles tinham as façanhas dos seus heróis, mas tinha aquela parte meio romântica das mocinhas. Tinha, dos encontros, né? Do encontrar com o príncipe Isso. encantado. Uma certa pornofonia, porque se hoje fala muito assim sobre pornografia, que é o grafos, né? Aquilo que se vê, que afeta principalmente o modo do homem perceber essas coisas, né? Afeta mais o homem, mas também pouca gente fala da pornofonia, ou seja, aquelas historinhas que se escutam ou se leem, e consequentemente se escutam dentro da cabeça, né? Daquelas fantasias, daquelas coisas assim que vão desde da do doce, meloso, romântico, até do negócio mais pesado aí, que também é altamente consumido, inclusive, por muitas moçoilas de hoje. Inclusive tinha uma vez no Telegram, tinha um grupo lá, um sujeito viu uma senhora lá, uma tia lá, né, tia do Zap, lendo num Kindle uma historinha tórrida desse jeito também, É, né? tem, Então, tem, tem, tem as histórias que não são pornográficas, mas que te uhum, levam com a imaginação, né? A esse isso, tipo de coisa. Sim. isso, eles chamam isso de pornofonia, ou seja, é o som, né, que costuma afetar mais as mulheres até do que os homens. Mas era isso que eu tinha a dizer, professor. Obrigado. Não, muito interessante. Eu não conhecia esse termo pornofonia, não. Aliás, metade das coisas que você fala eu já aprendo com você e já pronto. Sobretudo as expressões mais designativas de grupos, etc. Tipo escolásticos de Porta da Igreja. Eu até aprendi demais com você, Márcio. Mas não, essa discussão, essa experiência, né, que nós lemos em Santa Teresa, ela é uma coisa muito atual, né? É uma discussão permanente no meio católico. E por que ela permanece? Porque não existe magistério da igreja sobre isso. Então nós estamos perdidos, nós somos ovelhas sem pastores. Né? Enquanto não houver magistério da igreja para nos orientar, né? Enquanto não retornar o índice de livros proibidos, nós vamos ficar nessa confusão mesmo. Né? Nem sei se retornará mais, não tenho esperança nenhuma de retornar, mas enfim, a nossa situação é essa, né? De discussão infindável sobre esses assuntos. Né? Mais alguma observação, comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Nós estamos aqui voltaremos na segunda-feira no capítulo Adolescência, o Convento das Agostinhas. Tá certo? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.